bruscos, espirra água assim, né, em torno dele. De pesca, a gente tem muito comum aqui o estouro, que é um comportamento que o indivíduo, você vê ele em perseguição na superfície, bem assim, bem rapidamente, e de repente você vê que esse indivíduo ele está numa trajetória retilínea e ele muda, ele faz um movimento brusco, ele faz uma curva com o corpo, como se estivesse dando um bote, né, para capturar a presa, né? Então você vê isso como se fosse um estouro mesmo, produz um barulho e espirra a água, né? No caso aqui de Cananéia, sobre cuidado parental, o que a gente observa muito são os comportamentos relacionados à pesca. A fêmea, no caso com um filhote muito novo, não é muito comum a gente ver ele acompanhando ela numa atividade de pesca. O que a gente costuma ver? Um outro adulto, que nesse caso a gente chama de cuidado aloparental, porque ele é um cuidado desempenhado por outro indivíduo que não necessariamente um parente do filhote. Ele auxilia no cuidado, ele se aproxima desse adulto com o filhote e assume o cuidado dele enquanto a possível mãe do filhote se alimenta, desenvolve comportamentos de pesca. E depois eles fazem essa troca. É um comportamento que a gente vê muito e chama revezamento. Tem outra estratégia também envolvendo mais indivíduos, né? Geralmente assim, de mais de 4 indivíduos, que é estratégia de pesca em cerco. Essa estratégia geralmente envolve reunião de famílias, né? Então, um agrupamento comum aqui em Cananéia são as famílias, né, constituídas geralmente de um filhote e 2 adultos, ou um filhote, um adulto, um juvenil. E essas famílias se reúnem temporariamente para cercar um cardume maior. Isso também é muito comum aqui na região. Outros comportamentos que a gente vê de proteção aqui em relação aos perigos iminentes que a gente tem aqui no estuário, que são as áreas de baixio, né, que são os bancos de areia. E os infantes, né, pela pouca experiência, assim como outros mamíferos, eles têm comportamentos de curiosidade, de exploração. Então eles se aproximam desses baixios ou de embarcação. Então a gente vê um adulto ou um juvenil interceptando esse filhote, ele interrompe a trajetória desse filhote e guia para um outro local. Esse é um comportamento comum. E além desse, a gente vê também a escolta. De repente o filhote se aproxima de uma embarcação e 2 indivíduos ficam do lado dele, um de cada lado, e guia esse animal para outro local que não ofereça risco a ele. Uma característica muito interessante dos botos é que eles têm a audição adaptada para ambientes subaquáticos e se comunicam por meio de sinais acústicos durante as suas atividades sociais, como o deslocamento e a pesca. Ana Rita, pesquisadora do IPEC, nos mostrou o microfone utilizado para a captura dos sons emitidos pelos botos. Assim, já foram registrados 4 tipos sonoros: assobio, estalidos, utilizados para ecolocalização, gritos e gargarejos, estes emitidos somente pelos infantes. Um fato muito interessante é que os pesquisadores já identificaram sequências complexas de sons emitidos por um mesmo indivíduo, o que poderia então indicar uma frase. Então, aqui na região os botos são muito bem vistos pelos pescadores. Aqui uma das artes mais tradicionais de pesca é a arte do cerco fixo. Então, para os pescadores, principalmente que pescam com o cerco, o boto é muito bom. Como é que é a interação com os botos no cerco? Eles ajudam você? Os botos eles que me ajudam. Tipo assim, 80%, 70%, 80% são eles que jogam aqui dentro. Se não fosse eles, eu não pegava nem 1/3 do que eu pego. Porque aqui, você vê, nós estamos no raso, com 3 metros de profundidade, perto da praia aqui. E os cardumes geralmente passam lá fora, no fundo. Então o que acontece? Eles aproveitam a espia do cerco para eles pescarem, para eles fechar um cardume para eles pescarem. E para correr dos golfinhos, para se esconder, eles acabam entrando aqui dentro, né? Os cardumes vêm tudo
corre para a beirada, bate ali e vem aqui. Senão eles iam passar tudo lá fora, eu não ia pegar praticamente nada, entendeu? Então aqui a relação é bem pacífica, assim. O problema maior que pode existir é mais para fora, quando existe a pesca com rede, então tem alguns problemas com emale, o pescador acaba perdendo a rede, mas aqui dentro do estuário, os botos são bem-vindos para os pescadores. Da maioria dos animais que nós encontramos encalhados mortos nas praias, digamos 25% deles estão com problema de morte por atropelamento, certo? Nos últimos 3 anos nós tivemos 9 fêmeas grávidas que foram atropeladas, porque esses animais eles ficam mais lentos durante a gestação, então na temporada aqui ocorre uma quantidade muito grande de lanchas e turismo e jet skis. E infelizmente muitas pessoas perseguem os animais com jet ski. Então às vezes o animal não mergulha tão profundo e o jet ski vem atrás e acaba abalroando esse animal também. E uma quantidade maior de mais ou menos 40% até são de animais que morrem enredados. Alguns foram com morte aqui dentro, no caso do canal, mas a maioria deles até fora da barra, o que leva a crer que são capturados por embarcações de grande porte. Porque eles se aproximam das redes para roubar o peixe que está mais fácil, e alguns pescadores acabam matando os animais com remo mesmo, ou a tiro até. No próximo bloco, vamos acompanhar o trabalho das pesquisadoras no campo.